Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Programa da Saúde da Mulher e do Idoso. As ações do programa visam, primeiro, a prevenção ginecológica sobre o câncer cérvico, útero, ovário, câncer de mama, autoexame, técnica e importância e DST, o pré-natal e o puerpério, que não compreende especificamente o momento do parto, mas sim o preparo. Aleitamento materno, que é o atendimento à Nutrix, estimular o aleitamento. E o climatério, que é o acompanhamento de pré e pós-menopausa. Ainda assim, vamos falar sobre a prevenção, Papa Nicolau, que realiza anualmente, visa principalmente a prevenção de infecções ginecológicas e neoplasias. O autoexame das mamas visa a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mamas. Observação: em todos os momentos, os programas de saúde da mulher têm como finalidade a orientação e o apoio. Prioridade em saúde pública: aumentar a cobertura, melhorar a assistência ao parto, aumentar o aleitamento materno, controle de câncer cérvico uterino, controle de câncer de mama, controle de DST, controle de patologias prevalentes, planejamento familiar e evitar o aborto provocado. Ainda, atendimento psicossociais, privação educacional, baixo acesso à informação, menores oportunidades econômicas, atitudes sociais negativas, mitos e tabus dominantes, subnotificação, trabalho precoce e não remunerado, atividades domésticas predominantes. Em relação aos hábitos, tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo e mortalidade, doenças do aparelho circulatório, causas externas, acidente e violência, neoplasias, doenças infecciosas e parasitárias, doença do aparelho respiratório, doença do aparelho digestivo, complicação na gravidez, complicação no trabalho de parto, infecção puerperal, hemorragias obstétricas e aborto. Ainda temos o subprograma de planejamento familiar. Então, quando a gente fala de planejamento familiar, vamos lá. Maior demanda: mulheres que não querem engravidar, mulheres com poucas informações sobre contraceptivos. Pré-condições: acesso aos métodos contraceptivos, aprendizado sobre o seu uso, condições clínicas, condições materiais, fase da vida, experiências pregressas e motivação. Utilidade: a utilidade dos contraceptivos, a eficácia, a reversibilidade, a facilidade de uso, a aceitabilidade e a disponibilidade. Rotina: primeira consulta médico, consulta com retorno médico mais um enfermeiro, acompanhamento qualquer profissional treinado. Ações: ações educativas. A clientela informada deve fazer a sua escolha, oferecer o controle clínico do uso de contraceptivos, oferecer assistência à concepção, que seria a gestação, preparo para o parto, puérpero e o aleitamento, encaminhar casos de infertilidade, estimular a corresponsabilidade do parceiro em grupos e consultas individuais, métodos de anticoncepcionais, métodos de barreira, camisinha, também chamada de preservativo ou de condom, camisinha feminina, diafragma e espermicidas, métodos naturais ou comportamentais, tabelinha, também chamada de calendário, ou gino-quinaus, método de temperatura basal corporal, método de ovulação, também chamado de método de mucocervical, método de coito interrompido, métodos hormonais, pílula anticoncepcional, hormonal oral, injetável, anticoncepcional hormonal, DIU, dispositivo intrauterino. Métodos cirúrgicos: temos a laqueadura, vasectomia, métodos combinados, método de temperatura basal mais corporal de barreira, método de calendário mais método de barreira, método de mucocervical mais método de barreira.
Contracepção na adolescência. Desinformação sobre o próprio corpo e anatomia, fisiologia dos órgãos reprodutivos. Desvinculação da prática sexual com a gravidez. Desconhecimento dos métodos contraceptivos. Relação sexual esporádica ou imprevisíveis. Descontinuação do uso de métodos de contraceptivos. Atendimento de enfermagem. Acompanhamento caso a caso, intercâmbio educativo sobre os métodos, estado geral de saúde, sinais vitais, encaminhamento para exames, queixas ginecológicas e DST, reforçar a importância do retorno, registro de intercorrência em agendamento prioritário, avaliar a adequação de método para o casal, pesquisar condições para contraindicação do método, avaliar a aceitabilidade, avaliar o conhecimento do casal sobre o método. Pré-operatório a nível primário. Coleta de exames pré-operatório, fornecimento de informação sobre métodos irreversíveis, confirmação da indicação pelo médico, discussão com o cliente ou o casal sobre as implicações da esterilização, preferência de nível hospitalar para a cirurgia, controle de pós-operatório. Pós-esterilização tubária, avaliação das condições da ferida cirúrgica, limpeza curativa, retirada de ponto e orientação, sinais e sintomas indicadores de complicações infecciosas, hemorragias ou tromboembólicas, febre, dor intensa e persistente, edema, rubor, sangramento de incisão ou vagina, desmaio, dor tosse torácica, tosse ou dispneia. Tratamento local ou encaminhamento, segmento anual, mamas e ginecológico. Pós-vasectomia, avaliação das condições da ferida cirúrgica, limpeza, curativo, retirada de ponto, sinais e sintomas indicadores e complicações, febre, dor e edema excessivo persistente, sangramento intenso ou prolongado, tratamento local ou encaminhamento, reforço das orientações referente a outro método, de ato pleno e efeito da vasectomia, retorno de 1 mês após a cirurgia para reavaliação e espermograma, retorno subsequente até o segundo espermograma consecutivo, segmento anual. Atendimento da mulher no climatério, transformação de metabólicas hormonais sobre todo o organismo da mulher. Menopausa, cessação de episódios menstruais, marcador entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva. Somente após o ano de amenorreia participam do programa. Mulheres entre 40 e 70 anos, independente da sintomatologia, todas as mulheres com climatério precoce, natural ou iatrogênico. Objetivo do programa: sintomatologia compensada e descompensava, prevenção de doenças do esqueleto cardiovasculares, principais questões: perda da fertilidade e síndrome de ninho vazio, aumento de doenças crônicas cardiovasculares e metabólicas, risco e aumento de câncer, alteração hormonal, envelhecimento, osteoporose, obesidade, depressão. Atividades de enfermagem: contato de acolhimento, deixar a cliente à vontade para perguntar as queixas, informar o que virá em seguida, respeito às resistências e os tabus, grupos de sala de espera, evitar que a mulher chegue a casa sem saber o que tem e o que foi receitado, quais os próximos passos de tratamento, não sobrecarregar com excesso de retorno, atitudes e conceitos socioculturais sobre a menopausa, enfatizar aspectos preventivos da doença do esqueleto, enfatizar aspectos preventivos de doença do esqueleto e sistema cardiovascular. O atendimento ao pré-natal. O objetivo: aumentar a cobertura, aumentar o número de consultas, melhorar a qualidade de assistência ao parto, diminuir o índice de cesáreas, aumentar o aleitamento materno, fornecer orientação sobre cuidados com RN, tratamento adequado de doenças e riscos, avaliação e suplementação nutricional, seguido
Segmento sistemático da gestante, orientação sobre o segmento no puerpério, no controle de câncer, no planejamento familiar, no acompanhamento de RN, diminuir o índice de aborto clandestinos. Atendimento de enfermagem no diagnóstico da gravidez, conduta baseada em atraso menstrual, de 2 a 8 semanas, teste imunológico com a primeira urina da manhã. Se positivo, agendar pré-natal e solicitar exames de rotina. Se negativo, agendar consulta médica. De mais de 8 semanas, examinar e registrar sinais e sintomas, agendar pré-natal, agendar consulta médica ginecológica. Pós-consulta. Pós-consulta de enfermagem no diagnóstico da gravidez, se a mulher tem diagnóstico de gravidez, oferecer pré-natal mais grupos de gestante, discutir se a gravidez é desejada ou não, alertar sobre o aborto clandestino, não impor padrões reprodutivos, explicar por que o diagnóstico ainda não pode ser feito, discutir a ansiedade do diagnóstico, orientar condutas médicas, orientar o retorno. Se a mulher tem diagnóstico negativo de gravidez, encaminhar e agendar para segmento. Saúde do idoso. Programa de atenção à saúde do idoso, conceito com mais de 60 anos, mais objetivos. Promover o bem-estar físico e psíquico da população idosa, prolongando o mais possível a permanência do idoso na comunidade. Estabelecer atendimento de especialidade ao idoso dentro da estrutura de serviço SUDES e SP, instituindo a consulta de enfermagem, consulta com assistente social e ações de reabilitação nas UBS. Estimular a formação de grupos de convivência e atividades de lazer a nível de UBS. Criar mecanismo de orientação e supervisão, além de assistência complementar a idoso institucionalizados, principalmente problemas de saúde, condição socioeconômica, média de internação de 34 a 46 dias, doenças oculares e fraturas, sequela de incapacidades, perda de autonomia, mortalidade, doenças cardiovascular, tumores, doenças do cérebro, doenças infecciosas e parasitárias, doença do aparelho respiratório. Aumentar a cobertura no serviço, diagnóstico, acompanhamento, educação à saúde e prevenção de acidente, controle de fatores de risco, alimentação adequada e balanceada, atividades físicas adequadas, grupos de convivência, conforto emocional, prevenção das doenças crônicas e osteoarticulares, eliminar fator de risco, promover terapia ocupacional, instituição de ações de reabilitação com fisioterapeutas, instituição de consulta com enfermagem, integração com outros programas, óculos de baixo custo, próteses dentárias, entre outras coisas. Participar da atividade de grupo do idoso, considerando a prevalência da necessidade da clientela. Participar das atividades de educação à saúde, atuar junto a cuidadores e familiares de idoso quanto à orientação e o processo de envelhecimento. Orientação quanto aos processos patológicos e tratamento. Atender especialidades, atividade diária, tipo e grau de satisfação, mudança no papel familiar com a velhice, necessidade de ajuda e mobilidade, grau e tipo de dependência física, alteração visual, auditiva, bucal, problema cardiorrespiratório, intestinais, urinários, ginecológicos e músculos esqueléticos. Atentar quanto à memória e à consciência, quanto aos padrões do sono e repouso, comportamento de pele e mucosa, orientação quanto a perigos de acidente doméstico ou não, limitação da vida cotidiana, sexual e envelhecimento, atividade produtiva e lazer, orientação a familiares, condutas fisioterápicas passíveis de aplicação domiciliar, elaboração de um perfil alimentar a partir da entrevista e ou levantamento de condições econômicas. Resumo. O Programa da Saúde da Mulher foi elaborado com ênfase no controle da saúde da mulher em todas as suas fases de sua vida, clínica, ginecológica, reprodutiva, preventiva, relacionada ao câncer do colo do útero e da mama. Dentre esses programas, atuam vários profissionais da saúde que orientam sobre os exames preventivos contra o câncer de mama e útero, medida de prevenção sobre as DST, consultas periódicas durante a gestação, incentivam o aleitamento materno, além do uso adequado de anticoncepcional.
O programa atua na fase do climatério, fase onde a mulher passa por várias mudanças hormonais e psicológicas. No programa da saúde do idoso, a prioridade é proporcionar boa qualidade de vida para o idoso, estimulando sobre a prática de exercício físico e lazer, medidas de prevenção e acidente doméstico, ampliar a rede de atendimento para a pessoa idosa e orientação ao idoso e à família sobre a importância de uma alimentação saudável para se evitar doenças cardiovasculares.